quem diga que a melhor campanha abolicionista foi feita pela Revista Ilustrada do Ângelo Agostini. O Agostini, que era um ferrenho ativista político, isso em 1870, 80. Críticas muito fortes à atividade do imperador, questionando a ausência do imperador ou a sua pouca aptidão, digamos assim, para a política, isso já no fim do seu reinado. E Dom Pedro II achava aquilo absolutamente normal e necessário. Vários ministros foram ao imperador dizendo que aquilo não era permitido, não podia ser permitido. Eles achavam que era um desrespeito, não era um desrespeito, era atos democráticos para uma época ainda pouco afeita à democracia. E por que elas foram mais efetivas, essas caricaturas? Porque com população analfabeta, a comunicação imediata era com o desenho, a leitura da mensagem ela se dava através do desenho. A liberdade, as luzes do pensamento liberal, muito na esteira do ideário francês, do iluminismo, e então isso queríamos transportado para um Brasil, para um país que estava se formando e que queria se constituir como uma nação livre. Dom Pedro II dizia: a discussão da liberdade de imprensa e a discussão do parlamento é a base da monarquia e os ministros e ministérios que forem contra estão indo contra a monarquia. Dom Pedro II dizia que não podia acabar com a escravatura virando a mesa, porque existia leis no Brasil. Existiam duas propostas efetivas, uma que abolia a escravidão pura e simplesmente, a outra que tinha uma modulação, que propunha uma abolição gradual. Então as leis abolicionistas, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, a própria lei áurea são, na verdade, partes dessa política gradual que abre desde a década de 1850, com o próprio fim do tráfico transatlântico de escravos, até o coroamento em 13 de maio de 1888 com a Lei Áurea. Aconteceu, Dom Pedro não estava aqui na ocasião, estava viajando, precisava sair essa lei, não havia mais condição. A desordem, inclusive, da força de trabalho estava se manifestando, a imigração já estava deslanchada, então não havia como haver maior desordem econômica, embora tenha havido uma desordem social bastante forte. Ou seja, tinha uma referência pró-abolição que ganhava corpo, ganhava força, e ela, a princesa Isabel, foi chamada a atuar, ela que já defendia a questão abolicionista. Assinou a lei do ventre livre, que foi a lei mais importante, assinou a Lei Áurea e fazia campanha com uma camélia na lapela, era o símbolo do abolicionismo. E ela aderiu a essa causa assinando a lei no domingo 13 de maio de 1888. Caneta usada pela princesa Isabel para assinar a Lei Áurea, inclusive é peça do acervo do Museu Imperial, uma das peças mais importantes da nossa coleção. A importância da contribuição negra para a formação da cultura nacional é uma questão muito ampla, mas vale a pena pensarmos no século XIX. Foi o palco do reconhecimento da contribuição desses dois grupos, não só o grupo negro africano, mas também o nativo, que já estava aqui na América Portuguesa, numa visão totalmente distinta daquela que os europeus e que a própria sociedade brasileira tanto cultuou no século XIX, que era de forma etnocêntrica, imaginar que a contribuição seria apenas do branco português para instaurar a civilização a exemplo daquela ocorrida e gestada na Europa. Dois abolicionistas que mais se destacaram, aqueles que se colocaram justamente em defesa da causa, foi o engenheiro André Rebouças, muito próximo da família imperial, do imperador. O André Rebouças vem de uma família já de libertos. O pai foi um grande rabo lá do Império, inclusive um dos grandes defensores até do próprio José Bonifácio de Andrada no episódio em que retrata a minoridade de Dom Pedro II. Família de engenheiros, juntamente com os dois irmãos, José Pereira e o Antônio Pereira, eles construíram, principalmente, introduziram no Brasil o concreto. Tanto em Piracicaba, 1875, a primeira ponte de concreto armado no Brasil, ainda em exercício. E José do Patrocínio, ou seja, duas posições distintas,
papel de Joaquim Nabuco, eu diria, além de político, como um teórico, né? Se nós pensarmos a grande obra de Joaquim Nabuco no sentido de uma proposição, né, sobre a abolição de forma abrupta, né? Se nós compararmos, né, dois grandes textos, dois grandes autores, seria Joaquim Nabuco de um lado e Perdigão Malheiro de outro. Perdigão Malheiro que tinha uma opção gradual pela abolição, já Joaquim Nabuco com uma forma abrupta, uma forma, né, automática, né, de concessão da abolição. Esses dois modelos, né, são representados por esses dois autores, esses dois teóricos. Machado de Assis, sobre a questão da abolição, inclusive, ele é motivo de muitas críticas, né, porque a questão da abolição não fica muito clara nas obras, né, e no discurso de Machado de Assis. Se algumas obras observamos essa temática, mas ele não se empenha, né, politicamente sobre a causa da abolição. Nós não registramos isso. Um autor, um artista negro muito importante, que é Estevão Silva. Estevão Silva, coincidentemente, morreu em 1891, mesma data do falecimento do imperador Dom Pedro II. E aqui, para o Museu Imperial, é muito importante citar esse autor, porque além de um artista negro, ele retratou Dom Pedro II, pintura em particular é muito interessante para nós, porque é derivada de uma fotografia tirada no ateliê de Nadar, né, de Félix Tournachon, que nós acreditamos que seja a última imagem do imperador em vida. É um retrato do imperador produzido por esse artista, também patrocinado, que pôde estudar graças ao apoio de Dom Pedro II, à atividade que ele incentivava, estimulava e patrocinava junto à Academia Imperial de Belas Artes. Almeida Júnior, um pintor, claro, muito importante nesse período, né, ou seja, na segunda metade do século XIX, que muito contribuiu para a produção da arte feita por brasileiros. Nós podemos lembrar, como negro, Luiz Gama, eu acho que foi um dos homens mais aguerridos. Embora nós não podemos dizer que não fossem negros, porque na nossa sociedade todos, de uma forma ou outra, têm uma miscigenação. Mas nós temos, por exemplo, o Antônio Bento, que é o grande abolicionista, que tinha o jornal A Redenção. Nós temos Vicente de Carvalho, que foi o abolicionista, foi o poeta do mar, mas ele cantou também a liberdade, escondia os escravos fugidos em Santos, porque lá eles poderiam se colocar como estivadores e perdiam o estigma e a possibilidade de serem recuperados como escravos. Então havia quilombos lá em Santos muito importantes. Nós tínhamos Rui Barbosa, que criou sociedades abolicionistas importantíssimas. Não pode esquecer a grande figura de Zumbi dos Palmares, né? O grande revolucionário que virou herói nacional e que aqui nesse museu está representado pela bela escultura da escultora Márcia Magno. Esse espaço é uma espécie de túnel da memória. Importantes vultos da nossa história do Brasil, né? E que às vezes nem está na história oficial do país, mas eles estão aqui representados. A história do Brasil, né? Do Brasil negro, é uma história de sofrimento, de sacrifício, de lutas. Aqui tem, portanto, Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras. Aí, quando se fala de Machado de Assis, não se pode deixar de falar o primeiro editor brasileiro, Francisco de Paula Brito, o editor, poeta e escritor e grande amigo de Dom Pedro II também. O poeta Cruz de Souza, simbolista brasileiro. Ainda tem Luiz Gama, jovem que foi vendido como escravo pelo seu próprio pai e que aqui virou rábula da Faculdade de Direito, foi um poeta satírico, foi um homem que contribuiu assiduamente para o dia 13 de maio, ou seja, da abolição da escravatura. E José do Patrocínio, né? O grande líder revolucionário, Teodoro Sampaio, o grande engenheiro, geógrafo, historiador da Bahia. A gente também não pode esquecer os irmãos Rebouças, o engenheiro Antônio André Rebouças, o primeiro presidente afrodescendente das Américas, de Peçanha, o primeiro psiquiatra brasileiro, Juliano Moreira. O tratamento de doença mental deve-se a Juliano Moreira, o padre Maurício Nunes Garcia, o grande compositor do século XVIII,
que pode falar no grande maestro Carlos Gomes, em Luiz Anselmo da Fonseca e Silva, o grande médico da Bahia, que também foi abolicionista, Visconde de Jequitinhonha, Castro Alves, e Edson Carneiro, Clima Barreto, João Ferreira de Menezes, de Francisco Otaviano, Antônio Gonçalves Dias, Vicente Crespo, o poeta brasileiro que viveu a sua vida inteira em Portugal, poeta, historiador, escritor, Manuel Quirino. O grande Abdias do Nascimento, ele nos deixou aí um legado que, tanto em livros, em pensamento, ele deixou caminho. Um caminho que hoje realmente nós devemos trilhar.